Fiquei meu pai mostrando por onde ele tinha entrado. E aqui sou eu, deitada na cama, de costa, porque vieram fazer a reportagem, como eu era de menor, não podia mostrar, né? Aí eu estava de costa aqui parte do curativo. Foi uma época tenebrosa. Eu fui uma das vítimas do corta-bunda. Uma das primeiras, no caso, a quinta. Corta-bundas, para mim, hoje, eu vejo e faço uma remoção, um retorno, né, desse tempo, e vejo como uma coisa, eu vejo como assim, um passado meio tristonho, naquela época em que as famílias se desesperaram com essa notícia, esse boato que começou a aparecer do corta-bunda. A gente vivia, era assombrada, as portas eram tudo fechadas com panela, com bacia, tudo pendurado na janela por causa do medo, foi terrorismo aqui dentro do Zé Walter. Era uma coisa que assombrou mesmo, né? Dizia-se que tinha um homem que entrava nas casas à noite e procurava as moças do bairro. Como elas não atendiam o que ele queria, ele andava com uma navalha. Isso é a história que se contava. Andava com uma navalha e às vezes cortava a bunda delas e saía na carreira. Antes, né, dos meus 10 anos, era tudo normal. A vizinhança, todo mundo cresceu junto, né? Porque a maioria aqui é tudo do mesma repartição que meu pai era, que antigamente era o DNR. Quase todos os moradores dessa rua aqui são do DNR. Aí todo mundo cresceu junto. Então a minha infância foi maravilhosa. Na época eu tinha 10 anos para 11, né? Ele entrou, aí cortou meu vestido, cortou minha calcinha, né? Eu não senti nada. Eu abri os olhos, só vi um vulto. Então eu pensava que era meu pai, que todo dia de madrugada ele levantava e ia cobrir todos nós. Eu só senti na hora que eu caí no chão. Eu caí no chão da rede, que ele cortou a rede de uma ponta a outra, né? Aí quando eu caí no chão, eu me levantei, dei um grito, né? Me levantei e acendi uma luz, que era aquelas peras que antigamente se apertava assim, acendia. Aí eu acendi, aí meu irmão acordou. O que foi isso? Ele disse, um ladrão. Aí eu vim para a sala. Quando eu me levantei, ele só vi ele pulando na janela. Aí meu irmão, o que foi? Foi um ladrão, acabou de sair daqui. Aí a minha mãe acordou, meu pai acordou, meus irmãos tudinho acordaram. Aí a minha mãe só viu sangue no chão, né? Sangue enorme, uma poça de sangue. Aí ela disse, o que foi isso? Mas eu não sei, era um ladrão. Quando ela levantou minha roupa, estava um corte gigante. Isso aconteceu muito, assustou. Mesmo nessa época, eu com meus filhos, eu tinha muito medo e eu estava nessa época fazendo uma reforma no muro. E o muro, eu lembro que o muro eu escorava as tábuas com uns paus já com medo. Teve noite de eu passar a noite, chegava tarde, eu trabalho, ainda passava a noite acordado, assim, cochilando, sentado numa cadeira, com medo. Qualquer movimento na rua, a gente já ficava desesperado. Eu não tinha arma, não tinha nada, mas ficava na expectativa de procurar defender a família. Era pavor. Ninguém saía só, ninguém ficava tarde na rua, porque começaram a se recolher, né? Começaram a se recolher porque ficou tenso mesmo, muito tenso. Homens não podiam estar conversando assim sozinhos na rua, a polícia já embarreirava, dava geral e fazia pergunta, era aquela coisa toda. A rotina era diária, né? Quando ia dormir à noite, pendurava as panelas. Eu tinha um cabelo grande, minha mãe cortou logo, porque ele só cortava de mulheres, né? Meu cabelo era maiorzinho assim, quando eu tinha cabelo, né? Aí era isso, e a gente dormia todo mundo junto num quarto só. Todos os irmãos, eu e mais 3 irmãs, meu pai e minha mãe. A gente dormia num quarto só. Aliás, a maioria das famílias dormiam assim, né?
Era uma forma? Era uma forma que o pessoal criou de se proteger, né? As famílias. Eu levei 40 pontos. Teve um dedo medido, esse dedo medindo de profundidade, foi 20 pontos dentro e 20 pontos fora. Depois do acontecido, o pai mandou gradear a casa todinha, né? Que não era gradeada. Gradeou porta, janela, tudo. Mas mesmo assim, a gente ainda botava a panela na janela, para quando se tivesse algum barulho, né? Cair as bichas. E a casa, no entanto, era cheia de gente. E, na realidade, o que se via era um alvoroço muito grande, multidões. As ruas ficavam cheias de multidões, aquela praça ali da Terceira, que hoje é a Praça da Terceira, onde ficam os ônibus, ainda não tinha muito movimento, e quando diziam, o corta-bunda apareceu, vinha aquela multidão na rua, fechando toda aquela rua, principalmente as ruas 41, a rua 86, a rua 45, e descia aquela multidão, começando da primeira etapa até a terceira etapa. A gente fechava a rua, a gente olhava lá e via a multidão, e a gente fechava as portas, isso por 9 horas, 10 horas da noite. Aí vinha, mas era uma multidão como fosse uma passeata. Cada etapa tinha uma equipe de vigilância, tipo, o pessoal meio que se encontrava, descendo dos ônibus, né, indo trabalhar cedo, mais tarde eu vou estar lá na vigília e tal. E acontecia, espontaneidade mesmo, né, voluntarialismo, né, seria a palavra certa. Era o comentário geral, né? Quando havia um ataque, no outro dia era o alarde todo que as pessoas faziam, né? Qualquer hora do dia, não tinha hora não. Era de manhã, era à tarde, era à noite, qualquer hora ele podia aparecer. Ele aparecia de repente. Ah, cortaram ali a nádega de fulana, aí saia todo mundo correndo. Ah, e cortaram a nádega de Tereza, aí todo mundo saia correndo. De tarde, 2 horas da tarde, na hora do que a pessoa estava todo mundo descansando nas suas casas, aí ele cortava esse horário. 6 horas da noite, às 18 horas, era o horário que ele gostava mais de aparecer, às 18 horas, 6 horas da noite. Aí a pessoa estava estendendo uma roupa na sua casa no quintal. Teve uma senhora que estava estendendo a roupa na casa dela no quintal. Aí cortou, ele entrou, cortou a nádega dela. E ela saiu gritando por meio da rua. Todo mundo saiu correndo na Avenida L, todo mundo correu, todo mundo gritou, todo mundo entrou na casa dela para pegar, mas ninguém pegou. A multidão se espalhava pelos quarteirões. A gente morava na rua 41 e eu lembro que a gente tudo pequenininho, olhando pelas brechas da janela, pelas portas, que a mãe da gente muito assustada, não queria deixar a gente sair para fora. E passava aquelas multidão de gente com foice, com faca, com pá. Tinha gente que pegava pá, a gente pegava caibros. Eu lembro que teve uma casa, em frente à minha casa, estava reformando, pegaram um caibro da casa para poder sair com aquele caibro da casa, para a procura do corta-bunda mesmo. Acho que ele me escolheu, não sei porquê, né? Porque na rua que tinha mais mulher nas outras casas do que na minha. De madrugada, tinha uma pessoa gritando no portão. Então a gente foi olhar, eu não me recordo o nome dela, da vítima, né? Mas ela trabalhava com o meu tio, que morava na esquina da mesma rua, da rua 46. Então, ela chegou chorando, aí meu pai saiu, saí junto. Meu pai perguntando o que foi que houve, e a gente viu o sangue pingando, né, do vestido dela, pelas pernas. Meu pai virou assim, que levantou, e a gente viu os cortes, né? Tá aqui, se fulano de tal atacou alguém ali. Mas aí foi acontecendo outro, aí foi causando pânico. Aí as pessoas tinham medo de sair na rua, principalmente os mais novos, né, as adolescentes. E dentro de casa os pais eram apavorados porque não podia, quem não tinha uma segurança, grade de ferro, tudo, ele não sei o que era que ele fazia, que esse ano passava.
Era babado, foi babado mesmo. Causou um pânico, era um pânico geral. A polícia não podia encontrar se encontrasse 2 homens, 2 rapazes na esquina, 3, não podia. Já chegava junto, já ia, sabe? Foi desse jeito. A da minha mãe tinha muito cuidado com a gente, meu pai também, mas só que a minha mãe, ela pegava, colocava muitas panelas. Ela pegou uns preguinhos, eu me lembro como fosse hoje, pegou uns preguinhos, pregava nas janelas e nas portas para pendurar panelas. Com medo dele, quando ele batesse, as panelas iam cair e nós acordávamos. Que a gente passava noites e noites acordada, ela com medo de acontecer alguma coisa com ela ou com nós duas, que somos só nós duas de mulheres. Aí ela ficava com muito medo, aí ela pregava uns preguinhos. Acordei, ela estava pregando uns preguinhos para botar as panelas, para quando fosse de noite, se caso ele fosse entrar pela janela ou pela porta da frente, caía aquelas panelas e a gente... Bacias, panelas, aí a gente balde. escutaria o barulho e acordaria toda a casa. No bairro tinha um grupo de vigília, né, dos pais, né, dos chefes de família. Então juntou todo mundo lá na rua, aquelas tochas, como eu te falei no início, né, com as tochas e fazia essa campana, né, atrás do corta-bunda, mas nunca obtiveram êxito, não. Quando o pessoal gritava, ali o corta-bunda de madrugada, aí menina, era tanta gente no meio da rua, mas era gente. Eu lembro que, Ave Maria, uma vez foi tanta gente, mas tanta gente, todo mundo com a foice. Quem tinha arma era foice, era faca, Era pá. era tudo para pegar o corta-bunda, mas mesmo assim ninguém pegou. Olha, diziam que ele andava todo pintado de graxa, né? Ele passava graxa no corpo todo. E ouvi relatos também que já tentaram segurar ele, né? Quase pegar ele, mas deslizava por causa desse óleo, né? Dessa graxa. Aí uns diziam que era graxa, uns diziam que era sabonete, uns diziam... Aí começou a ficar aquela coisa de aquelas anedotas, né? Mas eu acredito que ele passava graxa nele. Para mudar a cor dele, né? Talvez, para despistar, né? Depois passou-se o tempo e veio a notícia de que o corta-bunda tinha sido preso. Mas ele mesmo na prisão, depois dele na prisão, já no 8º, o pessoal se acalmou, mas teve uma noite seguinte que houve o mesmo movimento. Como é que pode? Se diz que prenderam o corta-bunda e agora é o mesmo movimento. O trabalho da polícia foi um fracasso total. Como que pode um maníaco atacar mais de 70 mulheres durante cerca de 2 anos e a polícia não conseguir pegar? Era um momento político muito efervescente, né? Foi a época da eleição do Tasso Gereissati, aquela derrota dos coronéis, aquelas campanhas do Galeguinho dos Olhos Azuis e tal. E a polícia tinha que dar resposta para a população. Então prendia gente que vivia na marginalidade e colocava como o suspeito, como o maníaco. Eu tive ciência desse caso, né, na época da escola, que foi quando eu morava no bairro próximo do José Walter, na Maraponga. E aí era mais, na época, era muito uma brincadeira, na verdade, entre as crianças, né? Porque era um mito, era tipo o homem do saco. Ninguém sabia se ele realmente existia e tudo mais, mas era alguma brincadeira no começo, né? E aí eu acho que depois que você vai tomando ciência e vai ficando mais velho, você descobre que realmente foi um caso muito maior do que quando você imaginava. Meu Deus, eu iria ficar apavorada imaginando que tem um louco querer cortar sua bunda e dar sua filha, sabe? Porque o alvo era as mulheres. O caso que mais me chocou foi um ataque a uma bebezinha, uma menininha de alguns meses,
que o corte chegou a quase unir o ânus com a vagina. Então foi uma coisa assim que ainda hoje me choca muito só em pensar nisso. Por incrível que pareça, nunca me fez medo, não. Entendeu? Nunca me fez medo, nunca fui medrosa para essas coisas, não. Como as minhas 2 irmãs estavam com ele. Pra tu ver, né? Andavam com ele, gente, elas andavam no varão da bicicleta dele. Como eu estava conversando com a Márcia, e a Márcia disse, Cristina, engraçado, que tinha uma coisa nele que era marcante. Ele não andava na bicicleta na sela, ele só andava sentado no varão da bicicleta. Mas ele dava carona para as meninas, aí botava as meninas no varão. Entendeu? Eu sempre fui grandona, né? Com meus 10 anos eu já era toda formada, já tinha toda formadazinha. Aí pai achava que foi por isso também, né? Que ele deve ter me visto de longe. E é uma história que, quando a gente analisa, ela bate em muitas questões. A insegurança do corpo, sabe? De você não querer mostrar nada que seja protuberante no seu corpo, seja um peito, seja uma bunda. Então você quer esconder mais ele, né? O medo de você andar na rua, porque você pode ser atacada. É como o pânico era geral, né? As pessoas, então, tinham que proteger as mulheres da sua casa, as mulheres da sua família. E eles montavam um revezamento por zona, por quarteirão, para que eles fizessem essa vigilância, né? Não deixasse que ele atacasse as mulheres da sua casa. E teve gente que deixou o emprego, porque era o único homem da casa e não confiava deixar um segundo sequer as mulheres sozinhas, a esposa, filha, mãe. Então, ficava em completa vigilância. Foi assim, uma loucura, um pânico generalizado. E esse pânico desse pânico é que nasce uma lenda. É tido como uma piada, algo engraçado, sendo que não é. Ele mutilava crianças, ele mutilava mulheres. Isso não é algo para ser cômico, não é algo para ser tirado como piada, como zombaria, entendeu? Porque quantas pessoas sofreram com medo da sua filha, do seu vizinho, quer dizer, não foram só as vítimas que sofreram naquela época, né? Também outras pessoas sofreram com medo, o medo de ser a próxima vítima. Nós, mulheres, que eu digo, crescemos aprendendo a nos policiar. A roupa que a gente veste, o jeito que a gente fala, o jeito que a gente se expressa, né? Ah, você às vezes toca demais as pessoas, cuidado, sabe? Ah, você tem muitos amigos homens, cuidado com o que as pessoas vão pensar, sabe? Ah, você veste roupas muito curtas, que mostram muito seu corpo, cuidado, porque em certos lugares as pessoas podem ver de uma forma errada. Sendo que, quantas vezes a gente não sai por aí e os homens estão simplesmente, tipo, sem camisa. Mas isso é ok, entendeu? E a gente tá com roupa apertada, não é. Era uma violência sexual, não é? Não era um simples corte. Teve mulheres que pegou 200 pontos. Eu liguei para uma amiga minha, a Pretinha, que ela tá morando no Rio, e falei com ela. Aí ela teve uma vizinha que foi vítima dele, né? Ele cortou ela na virilha, da frente até a bunda. Eu acho que era fetiche dele. Fetiche, porque ele não fazia nada. Só cortava. É a questão da violência que a gente tem todos os dias, né? Às vezes indiretamente ou diretamente, seja através de palavras, seja através de gestos que as pessoas fazem. Quantas vezes a gente às vezes não passa por um grupo de homens e fica prestando atenção em cada movimento da gente, em cada corpo, em cada gesto, para que eles não pensem algo errado da gente. Qualquer ataque que se faz a uma mulher já é um absurdo. E esse tipo de violência é inaceitável, né? Eu fico tonto até de pensar se eu morasse no Zé Walter naquela época, e é claro, com a cabeça que eu tenho hoje, né? É uma coisa, assim, inaceitável. Porque eu tenho medo. Eu, como mulher e como mãe de mulheres, eu tenho medo. A Priscila, eu prendi muito ela. Muito, né? Eu tinha muito medo.
Medo dela andar de ônibus, eu tinha medo dela dormir na casa de uma amiga. Então, tem coisas que minha filha do meio, de 14 anos, está fazendo agora com 14 anos, que a Priscila só veio fazer com 16. Para a mulher, é muito complicado ela ter um corte, né, nas nádegas e depois não poder estar um biquíni, né, e ser mais uma vítima de um maníaco. Isso, assim, na cabeça da mulher é muito complicado. Então, quando eu estava pesquisando, algumas vítimas, elas não queriam falar, ou outras não queriam que colocasse o nome dela, não queriam que as pessoas do bairro soubessem que ela tinha essa cicatriz. Né? São poucas pessoas que realmente têm a coragem de falar e contar a sua história, a sua experiência com esse maníaco. Eu acho que é isso, então, é uma questão mesmo da mulher. Aí o pai disse que deve ter me visto por lá, né? Eu andava de sainha curta, as pernas muito grossas, toda formadinha. Aí olhou, né? E vou seguir essa daí, saber onde mora e tal, essas coisas, talvez, né? A gente sempre tem que pensar 2 vezes antes da roupa que a gente vai usar, para onde a gente vai ir, qual transporte a gente vai usar. Quantas vezes eu não andei de ônibus para um canto e troquei de roupa, sabe? Porque eu não me sentia confortável de me expor com um short jeans, com uma blusa de alça, sabe? Eu tenho uma preocupação, por exemplo, ela tem um namorado, né? Quando ela sai com o namorado dela, como já é uma pessoa que eu já conheço e tudo, ela sai, aí eu vejo assim a roupa dela, beleza. Eu não digo nada, né? Que a escolha é dela. Né? Às vezes eu só digo, Priscila, combina mais com essa blusa, não, vai com essa sandália, essas coisas assim de mãe ou de mulher, né? Mas quando ela vai de Uber, aí eu já redobro a preocupação, sabe? Baixa o short, não, coloca um casaco por cima, não, vai pra praia, não, bote a blusa. Mãe, mas eu vou pra praia, eu quero ir só de short, porque eu já não quero levar nada, porque lá eu vou pro mar. Mas eu já tenho essa preocupação. 2 fatores. Um, porque era mulher. Né? E quem que vai se preocupar com mulher naquela época? Segundo, que era da periferia. Quem vai se preocupar com os periféricos? Então, são 2 coisas que a gente tem que compreender para entender por que ele passou 2 anos atacando sem que a polícia pudesse pegar. E, na verdade, quem pegou não foi a polícia, foram os populares. Ele foi reconhecido, cercaram e chamaram a polícia para a polícia prender. Tu sabe quem é o corta-bunda? Aí as meninas, quem é? Aí disse, o nome é Evandro, né? Evandro. O Evandro, ele que é o corta-bunda. Aí as meninas disseram que não acreditavam no que estavam ouvindo, pelo jeito, pelo tudo que elas tinham passado de carona, dele fazer a presença com lanche. Ela disse que ele, até o famoso baião com peixe lá do Pedinho, o sanduba jovem dele, né? Sempre, ele nunca se trancou, sempre tratou as meninas muito bem, foi até, elas ficaram assim, sem acreditar que tinha sido ele. Era um bairro de pessoas que não eram ricas, né? Então, assim, vem a questão econômica de que eram mulheres de baixa renda. Então era fácil para ele. Era fácil para ele atacar mulheres que não eram vistas na sociedade. Dizem que ele tomava banho de óleo para se escorregar. Essa conversa também a minha irmã me falou. Cristina, o que a gente sabe é que ele, na época também, que ele tomava, parece que ele se passava óleo no corpo, que o povo se agarrava com ele. Eles se agarravam com ele e nunca pegaram ele. Ele se escorregava, o cara parecia que era um mussum. Dizem que o mussum é um bicho que é liso. Eu não sei, entendeu? Mas a história é essa, era pavor e só se aquietou depois que ele morreu. Sei que apareceu morto e depois soltaram ele e ele apareceu morto. Mataram. A história que se finaliza é que mataram o corta-bunda. Aliviada, um pouco aliviada. A gente, como era criança,
se sentia mais aliviada, assim, mais tranquila, já podia sair na calçada, já podia conversar com uma amiguinha de frente, já podia, que a gente não, nessa época a gente não poderia nem ir na casa do vizinho, a gente já estava podendo ir na casa de um vizinho, e aí a gente ficou muito satisfeito. E também paralisou, né, quando prenderam esse homem, paralisou o boato que estavam cortando já outras pessoas. Realmente finalizou nesse aí. Aí pronto, acabou, parecia, evaporou, virou fantasma. Depois desse fato, que houve isso, que mataram o corpo, aí acalmou e nunca mais apareceu mais a história do corta-bunda. A violência contra a mulher é uma coisa histórica. Esse maníaco, ele representa muito bem o valor que tem a mulher para essa sociedade. Você volta, isso aconteceu de 85 a 87. Você volta na história e percebe como a polícia tratou, como a sociedade tratou, deixando as mulheres sofrerem esses ataques por 2 anos, mais de 70 vítimas, pessoas fazendo piada, pessoas no rádio, na televisão, faziam chacota, e não se tinha a ideia de como isso é grave, de como isso é sério. Nós não podemos mais aceitar ninguém machucando mulher, ninguém.